Bom dia, senhores. Retomando a nossa 49ª sessão virtual ordinária do dia 10 de agosto de 2021, vamos dar prosseguimento e anuncio o processo de recurso de número 3693-2018, auto de infração 2018-08203, em que é recorrente Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde limitada, recorrido, célula julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria ao processual tributário também sugere a procedência. Sustentação oral da doutora Júlia Leite Alencar, devidamente intimado. Entretanto, ontem anunciou, através de e-mail, a não participação desta sessão de julgamento. Passo a palavra à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, para o início do processo anunciado. Obrigada, presidente. Renovo aqui os votos de bom dia a todos. O último processo aqui a ser relatado por mim, da Solumed, processo 3693 de 2018, cuja infração consiste em falta de recolhimento parcial do ICMS diferencial de alíquota, em virtude da empresa autuada ter efetuado o crédito indevido do ICMS em suas GIA-ST, referente a operações de devolução de vendas CFOP 2202 e outras entradas CFOP 2949. As informações complementares consta que durante o monitoramento fiscal foi realizado o levantamento das operações comerciais de venda da empresa, referente ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, constatando-se então que a empresa efetuou crédito em sua GIA-ST, é a guia, né? Com notas fiscais de devolução de vendas de mercadorias adquiridas de terceiro e de outras entradas não especificadas. Foi emitido termo de intimação solicitando a comprovação da efetiva saída das mercadorias citadas nas notas fiscais do CFOP 2202 e 2949, com base no artigo 1º da Instrução Normativa 32 de 2008. A empresa monitorada não efetuou resposta nem demonstrou interesse em agir espontaneamente na comprovação das devoluções citadas. Por tal razão, foi iniciada a ação fiscal de auditoria referente ao período 2016 a 2017. Foi constituído, então, o crédito tributário no valor total de 131 mil, constituído por ICMS 43.891 e multa de 87.783. Foi considerado infringido o artigo 436 do Decreto 29.469 e aplicada a penalidade prevista no 123.1e da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418 de 2003. A empresa apresentou impugnação na instância monocrática, a julgadora singular, por meio do julgamento, decidiu pela procedência da ação fiscal, por entender que deve ser rejeitada a nulidade por impossibilidade de identificação da infração, pois não há divergência de informações, posto que o lançamento indevido do crédito ocasionou a falta de recolhimento do imposto, conduta corretamente tipificada. Nulidade por cessamento ao direito de defesa por ausência de documentos indispensáveis deve ser rejeitada. Não há previsão legal de prorrogação do prazo concedido durante a ação fiscal. Quanto ao mérito, entendeu que a empresa, para ter direito ao crédito relativo às notas fiscais de devolução, deve fazer referência às notas fiscais originárias, condição que não foi satisfeita. Quanto ao cancelamento do auto de infração em razão dos convênios 153/2015 e 26/2003, que estabelece a isenção, tal argumento não prospera, pois se houve o crédito indevidamente lançado na GIST, significa que tais operações foram tributadas. No tocante à arguição de multa com efeito confiscatório, não foi acatado, posto que a penalidade tributária é matéria de reserva legal e que a atividade de lançamento é vinculada à lei, não podendo o aplicador, na existência de penalidade específica, aplicar outra diversa. Em sede de recurso ordinário, a empresa repete os mesmos argumentos impugnatórios, requerendo a reforma da decisão monocrática e a sustentação oral nos seguintes termos: nulidade do auto de infração, impossibilidade de identificação da infração supostamente cometida, nulidade por cessamento ao direito de defesa e por falta de prazo para apresentação da documentação solicitada, inexigibilidade dos valores diferencial de alíquota. Os valores do DIFAL não são devidos em operações com órgãos públicos, conforme prevê os convênios 26/2003 e 153/2015,
incorporados pelo Decreto 27.060 de 2003. Alternativamente, pugna pela realização de diligência fiscal com base na possibilidade de levantamento e análise de toda a documentação fiscal solicitada pelo fisco. Multa punitiva de caráter confiscatório e abusivo. Assessoria processual tributária, analisando as questões arguidas pelo recorrente, entendendo que a infração está devidamente demonstrada. Quanto à falta de prazo, afasta o argumento de nulidade em função desde a data da primeira intimação até a apresentação do recurso ordinário, decorreram, no presente caso, 1.167 dias, e a recorrente não apresentou documentação solicitada. Afasta-se, portanto, o argumento de nulidade. Quanto ao pedido de perícia, a recorrente também não observa o disposto no artigo 93, parágrafo 1º, incisos da 15.614 de 2014. Sendo assim, defere com base no artigo 97, inciso da mesma lei. No mérito, a recorrente alegou que são inexigíveis os valores a título de diferencial de alíquota, pois, com base no convênio CMS 2693, a isenção em relação às operações interestaduais de medicamento. Tal alegativa é desarrazoada, pois se a acusação provém de creditamento indevido, significa dizer que tais operações foram tributadas. Não há que se falar de isenção do ICMS. Quanto ao caráter confiscatório da multa, a penalidade é uma infração praticada enquanto foi estabelecida no 123.1e da 12.670, alterada para 13.418 de 2003, não sendo tal discussão cabível no âmbito administrativo. Sugere, portanto, a procedência do lançamento no termo de julgamento singular. É o relatório. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passo a palavra ao representante do PGE, doutor Matheus Vieira Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, ainda que possa parecer igual ou semelhantes, mas não é, porque a acusação, no caso aqui, é crédito indevido. Não há discussão acerca das operações que foram reduzidas, do ICMS que foi reduzido. O fato é que a empresa lançou na sua escrita fiscal determinadas operações como crédito, né, se creditando dessas operações, e não comprovou esse direito ao crédito. O imposto, a diferença do imposto que ela deixou de recolher pode ter origem no diferencial de alíquota, na substituição tributária ou em qualquer outra operação. E aí essa discussão é irrelevante. Né? Se ela eventualmente lançou como débito imposto que não deveria, isso não tem consequências sobre o aproveitamento de crédito indevido. Essa é a razão pela qual aí o entendimento que a Procuradoria manifestou nos dois processos anteriores, inclusive em relação à decisão liminar, não se aplica ao presente caso. Aqui trata-se de crédito indevido. A empresa não comprovou o direito ao crédito do ICMS, que lançou e reduziu o valor do imposto a recolher. Razão pela qual, senhor presidente, como ela não comprovou, ela solicita perícia, mas não apresenta nenhum elemento capaz de justificar a realização de perícia, ela teve tempo para apresentar essas provas, e ficou só na retórica. Razão pela qual, ou razões pelas quais a Procuradoria entende, senhor presidente, que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal, está caracterizado aí o crédito indevido. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. Doutor Matheus, assim, essa acusação é particularmente, assim, um pouco estranha, né? Deveria ser crédito indevido mesmo, né? Mas a autuação aqui, pelo menos a penalidade foi aplicada por falta de recolhimento. É uma consequência, o crédito indevido ele pode ter por consequência ou não o aproveitamento, a falta de recolhimento, claro, é uma consequência. Então, a fiscalização ela pode ir para simples falta de recolhimento ou por crédito indevido, né? Me parece que o crédito devido, a penalidade, seria disposta no inciso 2 do 123, não no inciso 1. A penalidade aqui está a do 123.1e, falta de recolhimento, substituição. Então, assim,
O que é que o fiscal está cobrando? Embora ele fala que o crédito aproveitou indevidamente e tal, o lançamento é falta de recolhimento, o default, né? Assim, eu gostaria que os outros conselheiros se manifestassem, mas me parece que, embora o contribuinte tenha aproveitado indevidamente crédito, essa é a razão, a autuação ela está um pouco ambígua, assim, deveria ser crédito indevido, cobrar, se for o caso, o ICMS, com a penalidade própria, mas a penalidade foi pela falta de recolhimento de DIFAL, inclusive no cálculo que está lá, se eu não me engano, não sei como é que ele faz, a doutora Mônica pode esclarecer aí, porque aí nós temos o caso seguinte, se ele estiver exigindo o DIFAL, continua a suspensão da exigibilidade dessa exigência, e ele está exigindo ICMS e é o DIFAL. Então, eu acho que continua a suspensão da exigibilidade aí, no caso. E, se for aproveitamento devido, ela vai para o 123.2A, né? O B, né? O A. 2A. Né? Né? E não o 123.1E. E se não for aproveitamento devido, for falta de recolhimento, aí é igualzinho ao primeiro, seria 123.1C. Eu vou aguardar a manifestação da relatora e dos demais conselheiros, mas do jeito que está, pode ficar, no meu entendimento. É isso. Processo em discussão, senhores. Doutora Mônica, alguma informação adicional, informação complementar, detalhe, esclarece melhor? Senhor presidente, aqui na informação complementar, assim, foi colocado que o contribuinte ele aproveitou indevidamente o crédito por ele não ter comprovado digamos assim, a saída daquelas mercadorias, né? Ou seja, foi aquelas notas fiscais de entrada que ele se acredita, mas que ele não comprova todos aqueles procedimentos do artigo 763. Aí ele lança as devoluções com crédito, só que ele não comprova efetivamente esse batimento, essas informações. Porque anteriormente, em outros processos, a gente diz o seguinte: quando você vai fazer uma nota fiscal de devolução, você tem que fazer menção à nota fiscal que você deu saída, né? Para que aquele crédito não seja simplesmente um crédito gracioso, né? Então, assim, você tem que fazer menção. E aqui foi solicitado ao contribuinte que fizesse desse essas informações. Você está se acreditando, mas referente a quais documentos que você deu saída? Já que é uma devolução de venda, quais foram essas saídas que saíram, essas notas fiscais que saíram? E essas informações não vieram, né? Então, assim, o que ele coloca aqui é exatamente isso, foi crédito relacionado à devolução de vendas. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre, com a palavra. A doutora Mônica está corretíssima. Assim, eu entendo que esse crédito está comprovado que ele seria indevido. O contribuinte não logrou o êxito em provar o seu direito a esse crédito. Isso aí eu não tenho dúvida. A questão é que a fiscalização optou, embora haja esse creditamento indevido, a fiscalização optou pela autuação, pela falta de recolhimento de DIFAL. Inclusive, lá no auto de infração ele fala, inclusive nas informações complementares ele faz. Aí, quando ele chega para fazer o cálculo da penalidade, ele usa o 123.1E, né, que é 2 vezes o imposto devido não recolhido. Né? Então, eu acho assim, se nós formos para o 123.1A ou para o 123.1C, a prática vai, eu tenho a impressão que vai dar a mesma coisa, né? Mas, assim, como nós vamos tratar? É crédito indevido ou é falta de recolhimento? Me parece que o fiscal tem dito, olha, ele utilizou realmente um crédito indevido, mas ele atuou por falta de recolhimento do DIFAL. A questão da aplicação da penalidade, não é isso, doutor? Não, assim, o contribuinte, quando utiliza um crédito indevido, ele pode utilizar, e mesmo assim, na sua conta gráfica, tirando isso aí, ter crédito suficiente devido que não chega a imposto nenhum. Ou o contribuinte pode utilizar e ter imposto devido. Então, o fiscalização ele tem realmente as duas opções. Ele pode ir só pelo crédito indevido, e se for o caso, cobrar o COTS, ou pode ir pela falta de recolhimento, que no caso ele glosa os créditos e sobra uma falta de recolhimento.
ele tem a sua opção. Eu entendo que o mais correto seria ir pelo aproveitamento do crédito indevido, mas ele foi pela falta de recolhimento. Ou seja, ele está cobrando o ICMS de FAO. Então, eu entendo que, neste caso, a aplicação seria pelo 123.1c e não 1e, certo? E também que se encontra albergada a suspensão da exigibilidade desse imposto. Quer queira, quer não, ele não perde a natureza de ser de FAO, porque o contribuinte não pagou, certo? E a decisão judicial, ela está suspendendo a exigibilidade do de FAO. Então, sou nesse posicionamento, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Doutora Helena. Pierre, o que é que te faz entender que seria cobrança do DIFAL? Porque, assim, eu posso ter passado ao largo, mas o fiscal, ele explica, inclusive, quando ele vai fazer o cálculo, ele bota a diferença de FAO. Porque, assim, nas informações complementares, ele diz que é decorrente de devoluções de operações de substituição tributária. Isso, o crédito indevido, sim. O imposto que ele for pagar é o de FAO. Quando ele vai fazer o cálculo, ele, inclusive, bota ICMS de FAO, quando ele vai fazer o cálculo. Ou seja, ele tem um crédito indevido e utilizou na compensação do ICMS de FAO. O fiscal chegou e disse, esse crédito é indevido, você deixou de pagar o de FAO. Ele poderia autuar por crédito indevido. 123.2, A, B, C, mas ele autuou por quê? Falta de recolhimento. 123.1E. Só que falta de recolhimento do de FAO. Ele está cobrando qual ICMS? Está cobrando uma diferença de FAO. Então, nesse caso, continua a questão da decisão judicial. E, nesse caso, a falta de recolhimento não poderia ser um E, tinha que ser um C. Ou a gente vai para um C, ou vai por crédito indevido, 2A. Mas não um E. Você tem razão. Aqui na Constituição do crédito, ele coloca lá em cima de FAO mesmo. Mais alguma discussão, senhores? O Matheus, quer acrescentar alguma coisa aos debates? Presidente, eu estava olhando aqui a norma, quanto às considerações feitas pelo doutor Pierre, que o agente fiscal pode fazer a opção, no caso de crédito indevido, pode entender que esse crédito indevido resultou na falta de recolhimento, e aí aplicar a sanção da falta de recolhimento. Ou essa infração ele identificar exatamente como crédito indevido só. Lá no pórtico do auto de infração, ele identifica como crédito indevido, está lá muito claro. Crédito indevido, o contribuinte efetuou o lançamento do imposto. O auto de infração está a parte do pórtico. No entanto, lá nas informações complementares, ele, ao tratar das infrações e penalidades, lá no item 4.3, aí ele diz, passamos a transpor o inverso das infrações, aí trata da falta de recolhimento do imposto, e mais embaixo ele detalha numa pequena planilha, numa tabela, ele diz crédito indevido do ICMS de FAO, e aí descreve o crédito indevido que resultou na falta de recolhimento desse imposto que ele identifica como de FAO. A infração, vou ler para os senhores o que consta lá nas informações complementares. A infração verificada e apurada nesse auto de infração consiste em falta de recolhimento parcial do imposto diferencial de alíquota devido ao Estado do Ceará. A penalidade aplicada é de multa equivalente a 2 vezes o valor do imposto, sem prejuízo do pagamento deste. E aí ele fala que foi lavrado outro ato de infração, não sei o que e tal. Quando nós vamos lá para a legislação, para a Lei 12.670, e ao tratar do crédito indevido, ela diz assim, lá no 123.2a, com relação ao crédito ICMS, crédito indevido, assim considerado todo aquele escriturado na contrafática do ICMS, em desacordo com a legislação ou decorrente da não realização do estorno nos casos exigidos pela legislação. Multa equivalente a uma vez o valor do crédito indevidamente aproveitado ou não estornado. E sem prejuízo, evidentemente, da cobrança do imposto. Mas veja, o agente fiscal, apesar de ele ter constatado o crédito indevido, ele não utilizou, ele não sugeriu essa penalidade, ele foi para a penalidade
referente à falta de recolhimento do imposto. Ele fez a opção da falta de recolhimento. Poderia ter ido para essa 2A? Poderia, ele poderia ter ficado aí. Penalidade, crédito indevido. E eu até, quando eu li o pórtico do auto-infração, eu não nego, eu não li todas as informações complementares, eu achei que todo o argumento do agente fiscal teria sido nesse sentido, de crédito indevido. Daí, porque tranquilamente crédito indevido é infração que não tem nenhuma relação com a falta de recolhimento. Essa questão da falta de recolhimento pode-se nem discutir. É crédito indevido. Isso resultou na falta de recolhimento de X valores, independentemente de ser de FAO, do que seja. Aliás, até porque na apuração do contribuinte podem ter outro tipo de ICMS. Pode não ser diferencial de alíquota, pode ser substituição tributária mesmo, e ele é contribuinte substituto. Interessante isso. E ele é contribuinte substituto, né? Então pode ter misturado essas operações. Então, ele não precisava, o agente fiscal, ele acabou indo para o caminho, fazendo afirmação contra a qual não há como a Procuradoria discordasse, é o próprio agente que diz, olha, houve a falta de recolhimento diferencial de alíquota, no valor menor, porque hoje o crédito é indevido. Quer dizer, ele fez tudo direitinho, bonitinho, mas na hora de concluir, ele concluiu falta de recolhimento diferencial de alíquota. Quando deveria, nesse caso, ter concluído, eu entendo que o mais correto, até porque para ele identificar que era falta de recolhimento indevido, e eu presumo que ele tenha feito, então, que ele tenha verificado toda a apuração e verificado se aqueles lançamentos lá que resultaram nessa falta de recolhimento foram provenientes só do diferencial de alíquota, que pode ter sido substituição tributária também, por que não? Mas ele diz, não, foi do diferencial de alíquota, portanto, eu tenho que presumir, eu não posso discordar do agente fiscal, de que o recolhimento que deixou de ser realizado foi o diferencial de alíquota. Nesse aspecto, então, aí eu tenho que, não posso deixar, pela questão de coerência, de dizer, não, aí nesse caso, há de ser aplicado, se foi o diferencial de alíquota para o crédito tributário aí que está sendo lançado, há de se aplicar o mesmo entendimento que foi aplicado nas decisões anteriores. Não há como não fazer, não é uma questão de coerência. Se é diferencial de alíquota que o agente fiscal está afirmando, a falta de recolhimento, não há como não dar o mesmo encaminhamento. Se ele tivesse dito só, repito, crédito indevido e aplicado a multa relativa ao crédito devido, 2 vezes o valor do imposto que deixou de ser recolhido, e valor do imposto que deixou de ser recolhido 10, sem fazer nenhuma referência de FAO ou a substituição, o imposto deixou de ser recolhido, pronto. Mas ele resolveu trilhar um outro caminho, então nós temos que seguir, não dá para ficar duvidando do que o agente fiscal afirmou. Se ele afirmou que é diferencial de alíquota, então há de ser encaminhado o mesmo tratamento que foi dado nos processos anteriores. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre. Doutor Matheus, e a penalidade, no caso, sugerida pela Procuradoria, continua sendo 123.1E, como na autuação? Falta recolhimento no imposto do substituinte, ou 123.1C, ou o senhor vai... Como é? Não, poderia ter sido, que seria, veja, aí tem que ter coerência na aplicação da sanção. Se fosse crédito indevido, aí seria a penalidade de crédito indevido. Mas ele não foi por crédito indevido. Ele concluiu pela falta de recolhimento. Então, a sanção tem que ser, eu não posso, na única infração, dizer ele está sujeito ao crédito indevido, por essa sanção, ter essa sanção do crédito indevido e ter a sanção da falta de recolhimento. Não é possível ter simultaneamente 2 infrações sobre o mesmo fato. Ou é uma ou outra. E, nesse caso, como ele definiu a infração principal como falta de recolhimento diferencial de alíquota, então a sanção a ser aplicada é a falta de recolhimento. Não há como ser de outro modo. Mas o 123.1C ou 123.1E? Não, é o mesmo entendimento do recolhimento. Do anterior, 123.1C. Não há diferença. Uma vez o valor do imposto. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional? Doutora Mônica Castelo, considerando que as nulidades, a diligência, as preliminares são semelhantes a dos processos anteriores, né?
São sim, presidente. No mesmo sentido, né? As nulidades suscitadas, pedido de perícia, a questão da multa confiscatória. E, como muito bem disse o doutor Matheus, questão de coerência, né? Manter a coerência, eu mantenho, né, o entendimento do julgamento singular e do parecer, né, pela procedência, nos termos do julgamento. 623.1E. Isso. Ok. Doutor Pedro Jorge, como vota? Presidente, eu iniciar a divergência no sentido da capitulação pelo 123.1C, uma vez o valor do imposto, pelo que foi discutido aqui. Doutor Fernando. Presidente, acompanha a divergência. Doutor William Falcão. Presidente, sou eu. Com voto divergente. Desculpe, doutor Pierre. Desculpe. Doutor Pierre. Acompanha a divergência. Agora, nesse caso, a doutora Mônica Sobreira faz a ressalva da suspensão da exigibilidade? É o doutor Pedro que vai fazer, doutor Pedro. Não, mas assim, nesse caso, a doutora Mônica vota nesse sentido também? Sim, também. Sim, certo. Mas eu sou voto vencido, né, doutor Pedro? Não, nessa questão Não, é só para destacar, unanimidade no aspecto e maioria na questão da penalidade. Uma divergência na aplicação da penalidade, senhor presidente. Ok, doutor Pierre. Desculpe aí, porque às vezes o quadrinho aqui confunde a gente. Doutor William Falcão. Acompanha o voto divergente. E a doutora Helena, como vota? Acompanho o voto divergente. Então, senhor, esta Câmara, por decisão unânime, afasta as preliminares, conhece o recurso, né? Afasta as preliminares de nulidade, diligência, também o aspecto confiscatório, porque não temos competência para análise, e por também decisão unânime, essa questão de constar na resolução processo judicial em que impede a inscrição na dívida ativa, lembrando aí do doutor Pedro, que vai ficar como conselheiro relator designado, né, por maioria de votos, decide aplicar a penalidade 103.1C. Voto divergente, a doutora Mônica, conselheira relatora, original, né, e doutor Pedro, designado para elaborar a resolução. Esta decisão, e partiremos agora para os dois últimos processos da Solumed, que tratam de arquivos eletrônicos. Doutor Fernando, parece que é melhor fazer o relato em separado, a pequena divergência, né, com relação à matéria. Vou anunciar, então, o processo quarto processo da pauta, processo 3691/2018, auto de infração 2018-08599, recorrente Solumed, distribuidora de medicamentos, recorrido, célula de julgamento de instância, doutor Fernando André Martins Teixeira, conselheiro relator, a indicação de procedência em julgamento singular e assessoria processual tributária também sugere a procedência. Doutora Júlia Leite Alencar, ontem entrou com um e-mail informando a não participação durante a sessão do julgamento dos processos. Doutor Fernando, com a palavra. Presidente, o período é o mesmo, é os anos de 2016 e 2017. O que diferencia um do outro é que as informações estão divergentes e o outro ele deixou de informar a GIA-ST, tá bom? Mas vamos fazer aqui em separado. Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde limitada. Ela omitiu informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. A empresa autuada efetuou a transmissão dos dados eletrônicos da GIA-ST com os valores divergentes no campo valor total devido unidade federativa destino. Nos períodos de abril de 2016 a novembro de 2016. O auditor elegeu como infringidos o artigo 285, concomitante com 289, do decreto número 24.569, com penalidades previstas nos artigos 123.8L da Lei 12.670. Nas informações complementares, o autuante reitera o feito fiscal e demonstra o crédito tributário resultante da ação fiscal. A multa aplicada foi de R$ 1.352,51, e a empresa autuada apresentou a impugnação, mas a julgadora singular decidiu pela procedência do lançamento por entender que a infração está devidamente demonstrada nos termos da legislação.
Insatisfeito com a decisão singular, a empresa apresenta recurso ordinário, alegando que o auto de infração é nulo, em razão da afronta ao seu direito de ampla defesa, cerceado pela impossibilidade de dilatação de prazo para apresentação da documentação exigida pelo fisco. Que a divergência de dados nas GIAs ICMS se deu por culpa única e exclusiva do fisco, que, ciente das falhas em seu sistema, não tomou nenhuma medida no sentido de regularizá-lo, que tentou sem êxito realizar a retificação das informações, já que a transmissão regular dos documentos foi impedida pelo próprio sistema da Cefaz, que bloqueou a apresentação de novas GIAs por conta de pendências anteriores, que não houve prejuízo ao fisco cearense, visto que o ICMS foi devidamente recolhido, que seja deferida a realização de diligência fiscal. Ao final, requer a nulidade ou a improcedência do lançamento. Basicamente, presidente, esse é o resumo do relato. Obrigado, doutor Fernando. Com a palavra, doutor Matheus Gera Neto. Senhor presidente, descumprimento de obrigação tributária acessória, no caso da Guia Informativa de Apuração do ICMS Interestadual, a GIA-ST, chamada. Então, o que o agente fiscal constatou é que nesse caso, havia divergência entre os valores informados e os valores constantes da escrita fiscal do contribuinte. Então, essa divergência foi objeto de autuação. Parece que está correta. Aí, inclusive, a sanção sugerida pelo agente fiscal, que é a 8L, também está correta, limitada àquele mil-FIS. Então, não há discussão. O fato é esse, os argumentos do contribuinte. O mais relevante que eu vejo aí é de que a Cefaz, o sistema da Cefaz, teria impedido que ele transmitisse ou fizesse as informações. Mas o caso aí não é nem de omissão, o caso é de divergência entre valores, então ele transmitiu, né, nesse caso. Então, o argumento mais relevante fornecido pelo contribuinte, pelo recorrente, é esse que me parece que não tem sustentação, que ele próprio transmitiu com os valores divergentes. Razão pela qual entende a Procuradoria que a sanção sugerida pelo agente fiscal está correta, que é a 123.8L. E é assim que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Senhor presidente, Eu estou aqui na informação complementar desse processo, aí veio à tona aquele problema que nós discutimos, foi ontem, sobre a informação irregular. Ontem era o valor da Conab, né, lançado na FD, estratosférico, né, era milhões, né, 7 milhões, quando lá no documento era 700. E eu defendi, né, alguns conselheiros também defenderam, que a penalidade diz, no 123.8L, que a multa é de 2%, limitada a 1.000 FIIs das operações informadas incorretamente. E eu defendi lá que era o valor que foi informado incorretamente. Não ia comparar com o documento fiscal, era o valor que estava informado, a multa. Mas eu fui vencido, não é, ontem, nessa questão. E hoje está aqui, eu não tinha visto ainda. Está aqui hoje. Ele trouxe a tabela, o fiscal. Aí diz que o ICMS de FAO do contribuinte, vou dar só um exemplo do mês de maio, é R$ 8.044,37. E ele declarou na GIA-ST R$ 7.275,44. A minha visão é que ele tinha que aplicar o 2% limitado a 1.000 FIIs sobre os 7.275, que ele declarou errado. A menor, inclusive, do que o correto, né, que estava lá na ICMS de FAO no documento fiscal. Certo? Mas aí ele aqui fez diferente. Aquilo que o doutor Matheus sustentou ontem, né? Isso. Ele fez diferente. Ele pegou o valor do ICMS correto, que é o que está no documento fiscal, presumo como correto, 8.000, menos o valor declarado na DIEF, que era o incorreto, 7.275, e achou a divergência. E colocou como divergência R$ 768,93. E aplicou a penalidade do 123.8L sobre a divergência. Eu ainda não tinha visto, mas tudo tem a primeira vez, está aqui. Eu não tinha visto dessa forma ainda.
aquilo que foi discutido ontem, né? Que até eu manifestei que tinha que ser pelo valor que estava na FD lançado divergente. Aqui não. Ele fez a subtração do correto para o errado na FD, e essa divergência, né, esse valor aqui, foi que ele aplicou o 2% limitado a 1.000 FIIs. Aí deu uma multa bem pequenininha de R$ 1.352. Mas está aqui o cálculo feito. Eu não tinha visto dessa forma ainda. Tem que pensar aí agora nessa nova situação. Era isso, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo? Doutor Fernando, como vota? Lembrando, doutor Fernando, que também há um pedido de nulidade, né? Cessamento de defesa, algo que se assemelha ao processo anterior dos processos, né? Não teve tempo para... É isso mesmo? Senhor presidente. Pois não, doutor Matheus. Tendo visto essa consideração feita pelo doutor William, é necessário, então, fazer alguma consideração. Nesse processo, e aí eu não tinha percebido, o agente fiscal utilizou como parâmetro para a aplicação da multa a diferença. É isso mesmo. Você pega e totaliza o valor das diferenças encontradas, e aí é sobre essa diferença que ele aplica a multa que tem um valor insignificante, mas a base de cálculo não é essa. Continuo sustentando, não mudei uma vírgula da manifestação de ontem. Continua sendo o valor da operação que foi informada incorretamente. O valor da operação que foi informada incorretamente, não foi de acordo, é um valor até superior aos valores que são consignados ali na multa. Mas, diante do fato de que não se poderia ampliar o valor do crédito a ser lançado, você pode mudar a penalidade. E, eventualmente, com a mudança de penalidade, pode-se até aumentar o valor da multa, né? Mas, nesse caso aí, se vai utilizar uma base diferente para a aplicação da multa. Me parece que, no caso, é pela impossibilidade. Mas o correto é, sim, no meu entendimento, é sobre o valor da operação. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Ok, doutor Pierre pediu a palavra. Eu não ia falar nada, não, mas o doutor Matheus iniciou. Doutor Matheus, eu entendo, inclusive, que neste caso aí, ele é um pouco mais abrangente, o próprio entendimento da fiscalização. Veja bem, o parâmetro continua o valor da operação, mas aí é o valor da operação que não foi escriturado. Então, diferente do caso anterior. O valor da operação era, vamos supor, o primeiro documento, 8 mil e pouco. Ele escriturou 8 milhões. O fiscal chegou com a diferença de 8 bi. Foi esse caso lá, né? Mas tudo bem. Aqui, no caso, o valor da operação 8 mil, ele escriturou 7 mil. A diferença seria R$1.000, é 700 e pouco, no caso aqui da primeira operação, certo? Mas ele ainda está dentro do valor da operação, que é a operação 8 mil e pouco, ele escriturou de forma incorretamente da operação 700 e pouco. Então, ele ainda está dentro do valor da operação. A base de cálculo ainda faz parte do valor da operação. É diferente do caso anterior que nós julgamos, em que o valor escriturado é 1.000 vezes o valor da operação. Nesse caso aqui, ainda está dentro da base de cálculo do valor da operação. E, não obstante essa questão de agravar, eu também teria o entendimento de que também não poderia ser o valor de 8 mil e pouco, porque essa diferença, embora ele tenha nominado como a diferença, ele na realidade, autuou o valor da operação que não foi escriturado incorretamente. É diferente do valor não escriturado incorretamente. Né? Só essa. Muito bem, doutor Pierre. Rapidamente aqui, senhor presidente, mas pela observação, muito atento, né? Apesar de que isso não altera, mas é isso mesmo. A diferença faz parte do valor da operação. Apesar de que eu entendo que a base de cálculo deveria ter sido, sim, o valor integral da operação. A norma que estabelece a sanção não faz diferença entre a diferença que foi colocada. Ela diz que é o valor da operação que foi registrado incorretamente. Ora, o valor da operação não foi a pedaço da operação, é o valor integral da operação que deve servir de base de cálculo para a aplicação da sanção. Mas, nesse caso aí, ainda que fosse assim, ou fosse de outro jeito, a diferença está contida no valor da operação.
É isso mesmo. Perfeito. Então, algum outro conselheiro quer discutir, quer destacar? Doutor Fernando Martins, como vota? Presidente, reconheço do recurso, afasto as nulidades, rejeito o pedido de perícia e julgo pela improcedência. Repetindo o julgamento singular. Né? Desculpa, doutor Fernando, eu não ouvi. Pela procedência. Reconheço do recurso e julgo pela improcedência. Improcedência do feito, é isso? Não, mas aqui. Não é do feito, não, presidente. Ele estava pela improcedência do recurso. Do recurso, é isso? ok. Do recurso, Ok, só porque a gente discutiu um pouco, né? E a improcedência seria a modificação da decisão, mas não, a improcedência do recurso. Ok, manter a decisão de primeira instância de procedência do feito fiscal. Isso, presidente. Okay, afastando a nulidade e rejeitando a perícia. Ok, desculpa aí o mau entendimento. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta as preliminares suscitadas pela parte, nulidade, pedido de diligência e, no mérito, confirma a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo também com o parecer da célula de assessoria processual tributária. Ratificado, né, doutor Matheus, em sessão, com as observações feitas em relação ao valor da operação, aquela discussão que surgiu no processo de ontem. Chegamos, então, ao nosso último processo da pauta, eu já anuncio aqui, processo de recurso de número 3692, 2018, qual de infração 2018, 08116, Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, doutor Fernando André Martins Teixeira, o conselheiro relator, em primeira instância, a indicação de procedência, assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Passo a palavra, doutor Fernando, para relato do processo. Bom, presidente, mais um auto de infração lavrado contra a Solumed, distribuidor de medicamentos e produtos para a saúde limitada. Nesse caso aqui, ela deixa o contribuinte usuário de PED, nota fiscal eletrônica, de SCF e MFE, de entregar ao fisco arquivo eletrônico referente às operações ou prestações, ou entregá-lo em padrão diferente da legislação, ou ainda em condições que impossibilitam a leitura dos dados nele contidos. A empresa não efetuou a transmissão da GST de janeiro a março de 2016 e de fevereiro a dezembro de 2017, em desacordo com o convênio do ICMS 813. O auditor elegeu como infringidos os artigos 285, 289, 299, 300 e 308 do Decreto 24.569, concomitante com o convênio 57/95, cláusula 13A, do convênio ICMS 81/93, com penalidades previstas no 123 e da Lei 12.670/96. Nas informações complementares, o autuante reitera o feito fiscal e demonstra o crédito tributário resultante da ação fiscal e aplica-lhe a multa de R$ 48.309,53. A empresa apresentou impugnação, mas a julgadora singular decidiu pela procedência do lançamento, por entender que a infração está devidamente demonstrada nos termos da legislação que norteia a matéria. Insatisfeito com a decisão singular, a empresa apresenta recurso ordinário, alegando o seguinte, o mesmo que já foi praticamente em todos os da empresa, né? Que o auto de infração é nulo em razão da afronta ao seu direito de ampla defesa, cerceado pela impossibilidade de dilatação de prazo para apresentação da documentação exigida pelo fisco, que seja deferida a realização de diligência fiscal, que as respectivas GIAs só não foram transmitidas de forma definitiva por incompatibilidade do sistema do próprio fisco, que a transmissão regular das GIAs foi impedida pelo próprio sistema do fisco por inadmitir a juntada de novos documentos, quando existem pendências em documentos anteriores, que não houve prejuízo ao fisco cearense, visto que o ICMS foi devidamente recolhido, que a penalidade aplicada tem caráter confiscatório. Ao final, requer a nulidade ou improcedência do lançamento.
Esse é o breve relato, presidente. Obrigado, doutor Fernando. Passo a palavra, então, ao representante da PGE, doutor Matheus Zena Neto. Senhor presidente, aqui no caso, a diferença é que ele não transmitiu nenhuma, né? Naquele caso, ele informou, e nesse caso, ele foi completamente omisso. A sanção é a mesma, a base a ser utilizada é a mesma, então me parece que o caso aqui também é de procedência na acusação fiscal, sem mais delongas. É isso, senhor presidente. Processo a discussão, doutor Pierre, com a palavra. Eu só queria chamar a atenção, senhores, que embora o fiscal tenha colocado na primeira parte da infração, que a infração seria o 123.1a, se eu não me engano, como disse o relator, na realidade, ele, quando foi fazer os seus cálculos, ele aplicou o 123.8L. Certo? Então, ele aplicou o 123.8L, não o 123.1A. E o parecer foi no sentido que, embora o fiscal tenha feito os cálculos 123.8L, ele não aplicou, ele deixou de aplicar a questão do limitador de 1.000 FIIs, então ele só refez os cálculos, daí porque a parcial procedência. A parcial procedência do parecer não é porque o fiscal aplicou o 123.1A e deveria ser o 8L, não. Parcial procedência é o fiscal aplicou o 123.8L, mas deixou de aplicá-lo corretamente. Fez os cálculos. Eu acho que é isso, não o William vai falar posteriormente, mas eu acho que isso seria, no caso, parcial procedente, embora manter 228L com um novo cálculo. Foi isso que eu entendi aí. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, o fiscal aplicou, na verdade, o 123.8I. O 8I e o 8L têm a mesma sanção, é 2% limitada a 1.000 FIIs. 2% limitada a 1.000 FIIs, ambos. Só que o I é para deixar o contribuinte de entregar, né, o equipamento, serve de entregar o FIIs com arquivo eletrônico referente a operações, né, transmitir. E o 8L é omitir informações ou informar dados divergentes na FD do contribuinte, no arquivo. São diferentes. Aqui não, deixou de transmitir. Ele faz o cálculo, o cálculo está aqui nas informações complementares. Ele primeiro mostra, né, que foi aceita, que não foi, e faz aqui o cálculo. Aí está aqui, tá o cálculo, coloca 2% do valor das operações, primeiro coloca o valor das operações, janeiro, fevereiro e março de 2016, são 3 meses. Em seguida, fevereiro de 2017, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto, esse período. Então, a legislação manda que é por período, né, por período. O que foi que ele fez? Ele pegou aqui, eu já vi, a ofício de 2018, da data que ele lavrou a infração. Por isso que no cálculo dele está o ofício de R$ 3.931,23, o valor da 1.000 FIIs. E fez esse comparativo e encontrou 48.309,53. A julgadora seguiu da mesma forma. No entanto, o parecer corrigiu. O parecer está dizendo que é pelo período de apuração. Pelo período de apuração. Então, ela pegou a UFIS de 2016, 3,69417, e a de 2017, são os dois períodos, 3,9442. E fez o mesmo cálculo dele, comparando isso aí. Foi assim que ele fez. Inclusive, o mês de janeiro de 2016, o 2% só deu 638,96. Então, foi o que o fiscal levou para a cobrança, 638,96. Todos os demais meses foi o valor das 1.000 FIIs, que deu 48 mil. E o parecer fez essa correção. Eu entendo que é isso que a gente sempre está fazendo, né? Principalmente no caso aqui, que não é o 8L, tá? Usando aí é o 8I, não tem discussão, porque a gente faz o 8L, deixar de escriturar a nota. Alguns vão pelo 3G, né? Outros, a maioria pelo 8L. Aqui não, aqui é o I mesmo, que está falando que é a mesma penalidade. Obrigado, doutor William. Mais alguma discussão, algum esclarecimento? Está claro? Doutor Fernando Martins, como vota?
Presidente, inicialmente afasto as preliminares e rejeito o pedido de perícia. Reconheço do recurso para dar parcial procedência para que seja usado, como bem explanou aí o doutor William, o período de apuração das UFIs de 16 e 17, limitados a 1.000 FIs. De acordo com o parecer, né? De acordo com o parecer. Perfeito. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência, considerando os cálculos efetuados pela célula de assessoria do processo tributário, aplicando a penalidade 138I da Lei 2.670/96. Esta decisão, chegamos ao último processo da pauta. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido, analisado? Doutora Ivaneide, alguma observação? Então, convido os senhores, aqui eu queria ler a pauta de amanhã, do dia 11 de agosto, a 50ª sessão virtual ordinária, quarta-feira, onde teremos sustentação oral, doutor Gustavo Bevilacqua. São processos da Lomacom, Locação e Construção Limitada, em que os relatores, doutor Antônio Helena Teixeira Gomes, com 2 processos, doutor Carlos César Quadros Pierre, também com 2 processos. Esses processos, em primeira instância, a indicação de nulidade, assessoria processual pela procedência. É nulidade também, a assessoria processual. Então, é um equívoco, então, na pauta, né? Bom, são os processos de amanhã. Desejo um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Bom dia.